Graças ao Senhor, Ele já tem nos falado até aqui, nessa manhã preciosa. Graças ao Senhor, porque vamos, sobretudo, partir o pão e adorar o Senhor. Amém. Vamos ainda, então, irmãos, temos mais um tempo nas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos lá. Querido Pai Celestial, com gratidão, alegria, nos apresentamos mais uma vez nessa manhã para este tempo de comunhão na Tua Palavra. Mais uma vez suplicamos, rogamos a Ti que nos habilite para a compreensão das Escrituras, mediante o ministério iluminador do Teu Espírito Santo. Que Ele seja nosso mestre nessa manhã. Sustente-nos, habilite-nos, fortalece-nos. Queremos que haja realmente um ambiente espiritual em mais esse tempo de comunhão na Tua Palavra e também diante da Tua mesa. O Senhor se faça realmente presente no meio de nós, nos dando um toque, ainda que nas orlas de Tuas vestes. Obrigado por Teu desejo e prazer de estar com Teu povo, pelo Teu amor incondicional. Assim, Senhor, olhamos para Ti e esperamos de Ti tudo o que carecemos nessa manhã de comunhão. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Irmãos, já temos, desde que tivemos o primeiro tempo, essa manhã, na palavra, a mesa do Senhor diante de nós. Então penso que mais um passo devemos dar nesse assunto da contemplação de Cristo. Na primeira manhã, nos tempos que estão sob minha responsabilidade, nós vimos aqueles aspectos relacionados ao risco de vivermos vidas não focadas, não centradas, excêntricas, no que concerne ao centro de Deus, a centralidade de Cristo. Ontem nós vimos aspectos relacionados ao conteúdo do eterno propósito de Deus em Cristo, que é fazer com que todas as coisas sejam cheias com Ele e fazer com que Ele seja cheio com todas as coisas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Hoje nós iremos seguir com alguns aspectos relacionados à vida humana do nosso Senhor Jesus. Houve uma peleja severa, cruenta, nos primeiros 500 anos da história da igreja, para buscar arrancar essa verdade da humanidade real do Senhor Jesus. Porque se nós tivéssemos um Redentor, entre aspas, que não fosse realmente homem, nós não teríamos Redentor nenhum. Para que nós fôssemos adequadamente representados como raça redimida, necessariamente teríamos que ter um Redentor exatamente igual a nós. E quando nós colocamos exatamente igual a nós, é claro que nós temos que excluir uma questão que não nos pertencia. E essa questão é o pecado. O homem não foi criado com pecado. O pecado é um intruso na raça humana,
que fez todo esse estrago a partir da queda de nossos pais no Éden. Então Deus não criou o homem pecador, e muito menos o pecado. Nem Deus é autor do pecado sequer, porque Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, quando nós pensamos na humanidade, nós temos que dar um salto para antes da queda, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então há uma compatibilidade em tudo que Deus é, quando Ele expressou essa imagem e semelhança no homem criado do pó da terra, sem pecado. Então o pecado entrou, todas as consequências que conhecemos, a ação salvífica, graciosa de Deus desde o início, desde o próprio Adão, se formos pensar assim. A história da redenção é maravilhosa. É dito no capítulo 3 de Gênesis que Deus mesmo fez vestimentas de peles. Não diz que Adão fez, diz que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os cobriu. Aquelas vestes que eles haviam feito de folhas de figueira não foram adequadas e suficientes para resolver o assunto da consciência, da comunhão com Deus na consciência. Então, quando Deus se apresenta após o pecado, esse intruso que veio participar da vida e história humana, quando Deus se apresenta no jardim e Adão se esconde, conforme sabemos, Ele diz: Adão, onde estás? E finalmente, quando Adão se apresenta, ele diz: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas rigorosamente falando, Adão não estava nu, nem ele, nem sua mulher. Eles já tinham feito provisão para si mesmos. As folhas de figueira, a cinta de folhas de figueira, que, é claro, tipificam nossa justiça própria. Aquilo que ele quis de alguma maneira produzir para resolver um problema imenso, que é o problema da entrada, da separação da comunhão. O que a Bíblia chama de pecado é isso. Por isso nosso Senhor Jesus na cruz clama: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o significado do pecado, essa palavra: desamparo ou abandono, quebra da relação de comunhão. Então, quando ele buscou resolver o problema da quebra da relação da comunhão, ele fez folhas de figueira, ocultar a sua nudez. Ele não poderia suportar mais essa condição nem diante de sua companheira e muito menos diante de Deus, que passeava pelo jardim a cada viração do dia, como diz o capítulo 3 de Gênesis. Então, quando Adão é chamado, ele diz que estava nu. Importante expressão, porque vemos então que ele não estava nu, mas que aquilo que ele fez era completamente insuficiente para resolver o assunto da quebra da comunhão. Então, o que teria que acontecer? Deus teria que resolver o assunto da quebra da comunhão. Então é dito: e fez Deus. Isso é Gênesis 3:21. E fez Deus vestimenta de peles. O primeiro sacrifício foi efetuado dentro do jardim. Irmãos, que capítulo aquele 3 de Gênesis. Desde o início, alguns estudiosos chamam aquilo de proto-evangelho, quando Deus faz essas vestimentas de pele dentro do jardim, com o pecado agora intrometido ali, e dá aquela palavra profética, dizendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Tudo isso dentro do jardim, antes do homem ser expulso. Não é magnífico, irmão? A palavra de profecia, o proto-evangelho, as vestimentas de pele, tudo dentro do jardim pecaminoso agora. Maravilhoso. Então é dito que Deus tem, e assim ele faz, que expulsar o casal do jardim. Então algumas palavras ali que são tão significativas quando nós olhamos para essa mesa. É dito que Deus expulsou o homem de lá
para que ele não tomasse e não comesse da árvore da vida. 4, 5 mil anos depois, nós vamos ver aquele que é a realidade do que aquelas vestes de pele tipificavam no jardim. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dizendo assim: vinde, tomai e comei. Isto é o meu corpo que foi dado por vós. Que contraste maravilhoso. Então, depois que esse casal é expulso, veja mais detalhes. É dito que Deus colocou querubins ao oriente do Éden, com uma espada flamejante que se revolvia para impedir a entrada do homem de novo no jardim. Porque se ele tomasse e comesse, ele viveria eternamente, mas numa condição de ruína, porque o pecado havia entrado. Então Deus impediu uma condição de ruína eterna ao expulsá-lo e cercar o jardim com esses querubins. Mas olha que quadro impressionante. Quando vamos do Gênesis 3 para o Êxodo 25, quando o Senhor ordena a construção do tabernáculo, sobre a arca da aliança que conteria nela aqueles elementos que o Senhor ordenou que Moisés pusesse ali, a vara de Arão que floresceu, as tábuas e um vaso de maná, tipificando o que Cristo é na sua essência. Aquele que é apegado à lei de Deus, dentro em meu coração está a tua lei. Por isso as duas tábuas estavam dentro da arca. O vaso de maná, porque eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A vara de Arão que floresceu, porque ele é o grande sumo sacerdote que penetrou o céu. Então, sobre a arca havia o propiciatório, hilasterion no grego, assento de misericórdia, onde o sangue era derramado. Em cada extremidade da arca havia um querubim. Em Gênesis 3, estavam os querubins cercando o caminho para a árvore da vida. Em Êxodo 25, estão os querubins, um e outro, nas duas extremidades do propiciatório. E eles estão de faces voltadas, ou estão de frente um para o outro, mas estão de faces voltadas para o propiciatório. Não é maravilhoso? Em Gênesis 3, eles estão cercando o caminho da árvore da vida. Digamos que em Êxodo 25, eles estão em expectativa. Eles estão com as faces voltadas para o propiciatório, porque ali, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos com sangue e derramaria o sangue daquele animal. E aqueles querubins não estariam olhando um para o outro, porque eles eram idênticos e eles são de grande glória. Se eles estivessem olhando um para o outro, eles estariam apreciando sua própria glória na face do outro. Mas eles foram criados para apreciar as glórias da pessoa do Verbo de Deus. Então eles tinham as faces voltadas para o que ia acontecer ali no propiciatório. E o que ia acontecer ali era a entrada do sumo sacerdote e o derramamento do sangue. E depois nós seguimos ainda essa figura e nós vamos aos evangelhos. Então nós vamos ver o que significa a expressão de Paulo, contemplado por anjos. Queridos irmãos, não há nenhum lugar onde a glória da divindade possa ser manifestada senão na face do Verbo de Deus. Por isso ele é chamado de o Logos. Logos significa, sobretudo, expressão. Logia, palavra, tratado, expressão. Então, o Logos, o Verbo, ele é o único canal para a expressão da divindade plena. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra que João usa lá é a palavra ligada, relacionada a exegeses, dizendo que o Deus unigênito é o exegeta de Deus.
Tudo que Deus é revelado unicamente na pessoa do seu Filho. Então, quando esse que é objeto da contemplação de anjos, nós já lemos aí em Timóteo, contemplado por anjos. Os anjos foram criados para adorar a Deus, são criaturas de Deus. A realização dos anjos é adorar Deus. Não há nenhum outro motivo na vida deles. Eles são os espíritos ministradores, como o livro de Hebreus diz. Servem a Deus, adoram a Deus. O quadro do livro do Apocalipse é muito claro sobre essa questão. Então, no dado momento, segundo Paulo escreve aos Gálatas, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que está acontecendo no céu, primeiro? Aquele que é o objeto da contemplação dos anjos, aquele que é o único lugar, digamos assim, onde a divindade e a glória dela podem ser vistas e adoradas, ele está agora deixando a sua posição. Deixou o esplendor de sua glória, diz um cântico, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Há um outro cântico ainda mais maravilhoso, de um autor desconhecido, que diz assim: do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus e mais profundo que o mar. Antigo amor, superior, pois antes da criação de Deus, amou-me. Glória ao nome seu. O alto trono era seu. Dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou. Descendo aqui em servidão, me procurou, sacrificou a alta posição do céu, buscou-me. Glória ao nome seu. A próxima estrofe diz assim: rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado, sim, na cruz por mim, e em vergonha e dor morreu. Salvou-me. Glória a Deus. E ainda há outras estrofes. Então o que esse canto está dizendo? Que o Logos de Deus, o Verbo de Deus, aquele que é a imagem do Deus invisível. Quantos textos sobre isso? Aquele que é o resplendor da glória. Aquele que Paulo disse assim: Deus mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não há outro lugar. Então, esse que é o resplendor da glória, vindo à plenitude dos tempos, quando antes da criação de qualquer átomo nesse universo, o Filho eterno, o Logos, o Verbo, ele tomou uma decisão em seu coração. Qual foi? Digamos que ele se apresentou no conselho eterno da Trindade, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então o Filho se apresenta ao Pai, voluntariamente, para deixar no devido tempo a sua posição de glória e ser Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o livro de Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer que esse Cordeiro foi conhecido, foi morto desde a fundação do mundo. E Pedro vai mais longe. 1 Pedro 1,18 vai dizer que o seu sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, amados irmãos, quando o Senhor deixa o resplendor de sua glória e se encarna, o que acontece com os anjos que foram criados para adorar? Eles não têm mais objeto de contemplação no céu. Agora eles têm que voltar os seus olhos, digamos, de cima,
nos céus, onde contemplavam e adoravam o Filho, eles têm que voltar seus olhos para a terra. Porque agora o Verbo de Deus está encarnado. Então nós vamos ao capítulo 2 de Lucas e vamos ler alguns versículos desse capítulo. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Naqueles dias. Esses dias é o cumprimento da plenitude dos tempos. Deus já havia operado na esterilidade de Isabel, dando uma palavra a Zacarias, que aquele que seria o precursor do Messias estava sendo gerado, e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, é dito em Lucas 2, que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. O livro de Provérbios diz assim: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Então o Senhor está usando um vaso completamente ímpio, aquele que era o maior homem da face da terra, naturalmente falando, é o César Augusto, o imperador. Então, de alguma maneira, o Senhor intervém, porque Deus é o Deus que intervém. Então ele interveio no coração de César Augusto, e ele publica um decreto, sem mais nem menos, para que então o povo fosse recenseado. Acontece que quando ele publica esse decreto, os dias da gravidez de Maria estavam se cumprindo, porque Miqueias havia dito na sua profecia que o rei deveria nascer em Belém. Como esse problema seria resolvido se eles eram de Nazaré? Então o coração de César Augusto tem que ser movido. Deus intervém. E ele publica o decreto. E eles partem de Nazaré a Belém. Miqueias 5:2. Ó tu, Belém Efrata, pequena és para ser contada entre as milhares de Judá, mas de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então, quando eles estavam caminhando para Belém, lá chegaram, porque Belém é a cidade do grande rei. Então lá estava o grande rei dentro do ventre da sua mãe. E chegaram a Belém. Então, diz o texto, convocou toda a população do império para se recensear. Verso 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se as hospedarias de Belém soubessem quem ali estava nascendo, todas elas teriam que abrir suas portas, porque era o rei, filho de Davi, aquele que foi feita a promessa a Davi que o seu descendente se assentaria, para sempre no seu trono. Mas ele veio para o que era seu, e os seus não o conheceram e nem o receberam. Então Deus programou para que um sinal maravilhoso fosse dado, e esse sinal era o menino na manjedoura. Um menino na manjedoura é algo completamente incomum. Manjedoura não é lugar de meninos, é lugar de comida para animais. Então esse menino estaria na manjedoura, e aqui diz, envolto em faixas. A palavra usada aí é exatamente a nossa para fraldas. Que lindo versículo, querido irmão, porque nós estamos vendo o Criador do universo em fraldas. Isaías vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, é o rei, e venha paz sem fim. Isaías diz, é o zelo do Senhor dos exércitos que fará isso. Então aí está ele.
Então, quando ele nasce, veja o que acontece. Se Paulo disse no seu texto que ele foi contemplado por anjos, é porque realmente eles ficaram assombrados com essa cena. Eles viram que o seu Criador, o objeto da sua adoração, deixou o esplendor de sua glória e fez-se carne, homem. Veio participar de uma natureza que ele nunca teve. Ele é o Criador dela, mas nunca participou dela, até então. Então o livro de Hebreus vai dizer: ele se fez em tudo semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele participou de carne e sangue, assim como nós, para que então ele fosse idêntico a nós. Então agora nós temos aqui uma combinação única. Nós temos aquele que é plenamente Deus, o Criador, o resplendor da glória, aquele que sustenta tudo, nele tudo subsiste, é o que ele é, Deus, o Filho de Deus. E agora ele assume uma outra natureza. Elas nunca se misturaram. Se isso acontecesse, ele seria uma terceira entidade. Ele não seria nem Deus, nem homem. Ele seria uma mistura de Deus e homem. Não foi isso que aconteceu na encarnação do Verbo de Deus. As duas naturezas correm paralelamente. Como já dizia Atanásio, o elemento mais importante usado pelo Senhor no Concílio de Nicéia, que estava debatendo naquela hora cruenta que citamos no início, a questão da realidade da encarnação de Cristo. Ele é homem mesmo? Ou ele só tem aparência humana? Será que o Cristo é eterno e o Jesus é humano? E quando ele é batizado no Jordão, o Cristo eterno se apossa dele, como muitos pensavam, e então conduz a vida dele em sofrimento de uma maneira redentora até a cruz. E quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo que é eterno abandona o Jesus que é humano. Muitas heresias havia para afetarem a plena humanidade e divindade do nosso Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, foram 400 anos de batalha naqueles chamados concílios ecumênicos, Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, as batalhas em torno da verdadeira humanidade e divindade do Senhor Jesus. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando ele se encarna e vai para essa manjedoura, é dito assim no verso 8, a continuação do texto: havia naquela mesma região pastores. Olha, irmão, César Augusto estava no seu trono, autoridades políticas para todo lado, o Herodes estava lá já, o Pilatos também, os sacerdotes, sumos sacerdotes, já estavam lá no seu ofício sagrado, entre aspas, religioso. Mas aí está o Verbo encarnado se manifestando a pastores. Eles irão vê-lo. Então é dito que havia nessa região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E agora aqui nós temos uma primeira referência. Veja: e um anjo do Senhor. Na questão do nascimento de nosso Senhor, na questão da geração do nosso Senhor, nós ainda temos uma passagem anterior. Em função de nosso tempo, nós não vamos entrar em todas elas. É a de Lucas 1,35, uma página aí anterior, que vai dizer que o anjo Gabriel, um anjo de novo, um anjo, na verdade um arcanjo, Gabriel, ele dará uma palavra para Maria. Quando ele anuncia a encarnação do Verbo, o Filho de Deus, Maria diz: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Então é o anjo que vai dizer: o Espírito te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então está a primeira manifestação angélica, o anjo Gabriel, porque ele foi contemplado por anjos. Eles não têm mais aquele objeto no céu. O seu objeto, com O maiúsculo, de adoração, está na terra, e os seus olhos têm que se voltar para baixo. Então agora é dito aos pastores,
por esse anjo que desceu onde eles estavam, verso 9, e veja, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu. Não é especial esse pronome? Vos nasceu, porque é aquele que salvará o mundo dos seus pecados. Então vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E veja, e isto vos servirá de sinal. Qual é o sinal? Encontrarás uma criança. São lindas essas palavras. Quando nós olhamos lá no verso 7, nós vimos seu filho primogênito. Quando olhamos no 12, nós vemos uma criança. Irmão, a quem está se referindo aqui? Aquele que Hebreus diz que é o herdeiro de todas as coisas, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Vereis, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Então aquilo foi programado por Deus assim, porque seria um sinal para os pastores, para que eles então reconhecessem que o Messias estava ali. Agora, não só o anjo, gostaria que os irmãos também notassem o verso 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É claro que essa expressão final está falando da igreja. Os homens a quem Ele quer bem. Queridos irmãos, aí está uma multidão da milícia celestial que também tem que olhar para baixo. Lá está o objeto da sua adoração, na manjedoura, envolto em fraldas. Nosso Senhor, que cena! Os anjos continuam contemplando aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Então, verso 15 diz: apressadamente, ou ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E então foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E então, irmãos, quando anteriormente o anjo Gabriel fez o anúncio de que ela seria o veículo humano, Maria, para a encarnação do Redentor, nós temos uma cena ali tão linda. Logo após o anúncio desse anjo, e então a gravidez de Maria, 6 meses depois da gravidez de Isabel. Essa é a diferença de idade entre o precursor e o Redentor. São 6 meses. Então, num dado momento, eles se encontram. Nunca se conheceram. Porque João, o evangelista, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai registrar as palavras de João, chamado o Batista, que diz assim: eu não o conhecia. Lembra-se dessas palavras? Eu não o conhecia. Mas houve um encontro deles, quando os dois estavam nos ventres das suas mães. E foi um encontro muito interessante. Porque é dito que quando Maria entra na casa de Isabel, que era sua parenta, ela diz para José: vamos visitar Isabel, nossa parenta, porque ela também está grávida. Ela é estéril. Você conhece as histórias da caída de Isabel. E estava lá, no ventre dela, o precursor. E estava no ventre de Maria o Redentor. Então, quando Maria entra e saúda Isabel, Isabel disse: a criança no meu ventre se estremeceu de alegria. E é dito então que ela ficou possuída do Espírito Santo. E ela disse: de onde vem para me saudar aquela que é a mãe do meu Senhor? Que maravilha, irmão. Então, essa cena no capítulo 1. E aqui no capítulo 2, esses anjos contemplando e adorando o Redentor.
Então nós seguimos. Da sua encarnação, nós vamos para o seu batismo. O próximo evento crítico na vida do Senhor. 30 anos se passaram. Vida silenciosa. Vida oculta. Lá está o Redentor crescendo, sabedoria, estatura e graça. Marcos vai dizer que não apenas seu pai era carpinteiro, ele era carpinteiro. Marcos capítulo 6. Então está lá o Senhor na banca do carpinteiro. Quantas coisas podemos imaginar aqui? O nosso Senhor fazendo um trabalho secreto, um trabalho oculto. Amados irmãos, Ele é o Messias, numa banca de carpinteiro, até os 30 anos. Fazendo o quê? E cresci em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cada vez mais podemos imaginar essa natureza santa, que não tinha impedimento nem espiritual, nem intelectual, nem emocional, nem volitivo, nenhum impedimento ele tinha. Nele não existe pecado. João vai nos dizer no serviço. Então ele é completamente diferente de nós nesse sentido. No sentido da natureza humana, idêntico a nós. No sentido da natureza humana pecaminosa, completamente diferente de nós. Ele é o outro. O outro. Com O maiúsculo. Tão diferente de nós. Nele não havia uma única barreira para que Deus pudesse comunicar todo o seu coração, toda a sua mente, todos os seus desejos, todos os seus planos, agora ao homem. Porque nosso Senhor não era um super homem. Ele teve que crescer como homem. E a este homem deveria ser comunicado todas as intenções de Deus, o plano de Deus. Ele não conhecia isso com 3 meses, nem com 6 anos. Nós temos um único relato do Senhor entre 0 e 30 anos. É aos 12, você sabe. Quando ele foi deixado para trás naquela viagem a Jerusalém dos seus pais, um dia de caminhada, notaram a falta do Senhor, voltaram e encontraram aquele menino de 12 anos fazendo perguntas para os doutores. E é dito então que todos se impressionaram com ele, de ver sua sabedoria, de ver suas respostas, porque também fizeram perguntas a ele. Então, quando eles indagaram por ele, porque ele não estava na caravana, ele disse assim, sua única frase em 30 anos, e a frase dele é, não sabíeis que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai? Glória a Deus. E nós sabemos que esses negócios não são a carpintaria, porque a carpintaria estava lá em Nazaré, e ele estava em Jerusalém, 12 anos, e ele já estava tendo uma compreensão, ainda um adolescente, já estava tendo uma compreensão inicial dos negócios do seu pai. É dito dele nas Escrituras que Hebreus 10 cita o Salmo 40, que é um salmo de Davi, que se refere ao Messias, dizendo, sacrifício e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então o que ele diz, esse verbo encarnado neste corpo? Eis aqui estou, no rolo do livro, e nós temos todo o Velho Testamento, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. No Salmo diz assim, agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade, e dentro em meu coração está a tua lei, ou a tua palavra. O que o nosso Senhor Jesus estava fazendo em 30 anos? Lendo as Escrituras. Tudo que nelas constava a respeito deles. Sendo instruído por Deus, o seu Pai, na sua humanidade, na palavra de Deus. Por isso ele pôde dizer, meu coração está cheio com a tua palavra. E sim, quando nós chegamos na tentação dele, é isso que nós vamos ver. Quando ele responde ao tentador, o arqui-inimigo, não apenas dele, mas de toda a humanidade, que vem somente para matar, roubar e destruir. Quando ele confronta esse inimigo, ele cita o Deuteronômio 3 vezes. Lembra-se? Dentro em meu coração está a tua lei. Ele então abate o inimigo em 3 citações do livro de Deuteronômio. Quando esse verbo encarnado então se apresenta ao batismo, o que acontece? Olha outra cena maravilhosa. Como é precioso contemplarmos a vida humana, homem, nosso Senhor Jesus. Não perca isso de vista, irmãos. Não é apenas nosso Senhor, não é apenas Rei dos Reis, Deus, é homem.
Se ele não fosse, não teríamos redentor nenhum. Então, quando partimos o pão, sobretudo, a humanidade está declarada aqui. Porque é corpo, sangue. Isso é humano, é vida humana. É isso que ele é. Verbo eterno que se fez carne e participou de carne e sangue para ser em tudo semelhante aos irmãos. Então nós vamos para o batismo, o que acontece lá. Preste atenção em um único detalhe de tantos que há nessa cena magnífica. Nosso Senhor com 30 anos às margens do Jordão. Então você pode abrir em Mateus 3, você pode abrir em Lucas 3, você vai encontrar o mesmo relato. Mateus 3 e Lucas 3. Mas preste atenção então aqui. João 1, as palavras que foram registradas referentes a João Batista, como citei, são claras. Eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou, João Batista vai dizer, aquele que me enviou me disse, está em João 1 para você conferir, João 1, 29 em diante. O que me enviou me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, então esse é o Filho de Deus. Esse era o sinal para João Batista. Mas preste atenção, o que aconteceu na margem do Jordão? O Senhor se apresenta para ser batizado. O Espírito não desceu ainda, ele não entrou na água ainda, mas João já o reconhece. João diz assim, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Como isso aconteceu? Irmãos, me parece, meditando sobre isso, que só há uma explicação. Sabe onde ela está? Hebreus 7, que diz assim, nos convinha, com efeito, um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. De alguma maneira, João Batista viu naquele semblante um homem completamente distinto de todos aqueles que se apresentaram na fila, digamos assim, para serem batizados no Jordão. Se você ler Mateus 3, apresentaram soldados para serem batizados. E os soldados eram extremamente cruéis naquela época. Vejam o que eles fizeram com o Senhor Jesus, os soldados. Eles eram algozes, eles eram executores. Então, João Batista disse assim, a ninguém maltrateis. Foi a primeira palavra de João, lembra-se? Para os soldados, a ninguém maltrateis. É o que eles mais faziam. Então, João diz, a ninguém maltrateis. Contentai-vos com o vosso salário, ou o vosso soldo. Então, naquela fila de pecadores havia de tudo. Havia soldados, havia malfeitores, havia prostitutas, havia de tudo. Que estavam de alguma maneira indo ao deserto, porque não tinha nada para eles em Jerusalém. Naquele sacerdócio promíscuo. Os sacerdotes naquele tempo já recebiam propina para olhar para o sacrifício e dizer que o sacrifício era perfeito. Um sacrifício inadequado, animais defeituosos, e os sacerdotes o aprovavam, desde que recebesse algum dinheiro em função disso. Esse era o serviço da casa que deveria ser de Deus quando o Senhor Jesus veio. Por isso é dito num relato de Marcos 11 que ele foi ao templo já mais tarde com seus 12 e ficou observando tudo o que acontecia lá por longas horas. Marcos 11. Ele não falou uma palavra. Ele observou tudo. E é dito assim, e retirou-se para Betânia com os 12. Porque o que ele tinha em Betânia, ele não tinha em Jerusalém. Em Betânia ele tinha um coração que o amava. Ele tinha mãos que o serviam. Ele tinha ouvidos que o ouviam. Nas pessoas de Lázaro, Marta e Maria. Então, queridos irmãos, voltando ao batismo. Quando Nosso Senhor se apresenta lá, o João era um trovão. Ele dizia, o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse que virá tem nas suas mãos uma pá, e ele limpará completamente a sua eira. Vai recolher o seu grão do celeiro e vai queimar a palha com fogo inextinguível. Imagina João Batista no deserto. Voz do que clama no deserto. Esse homem foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Era um nazireu. Então era um trovão no deserto. Profeta de Deus. E as pessoas iam lá ouvir João. Como disseram, porque não tinham nada para ouvir dos sacerdotes. E João estava olhando o semblante de cada um deles e batizando essas pessoas com o batismo de arrependimento. Então podemos dizer que agora o próximo da fila é o mestre.
E quando João o vê, é tudo tão distinto. Mal podemos imaginar, irmãos, o que João viu naquele rosto. Mas podemos inferir das suas palavras. Porque agora aquele trovão se prostra e diz: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Então ele vai ouvir: deixa, João, porque nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça é essa? O pecado deveria ser adequadamente tratado. Deus não poderia fazer vistas grossas ao pecado. Aquele que não conheceu o pecado teria que ser feito pecado por nós, para que nós nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então deixa, João, por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. E do batismo é dito que o Espírito Santo o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. E de novo, lá está o homem, Jesus, humano. Então ele é tentado naquelas 3 tentações. Em suma, cada uma delas é de um valor imenso, queridos irmãos. Cada uma. Nós vamos resumindo. O que Satanás buscava fazer era desviar o Senhor da cruz. Então, em suma, faça provisão para você mesmo. Você está com fome? Não é Deus, o Filho? Manda que essas pedras se transformem em pães. O Filho do Homem não veio para mandar, para ordenar nada que não estivesse na ordenação de seu Pai. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4. E mais à frente ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então ele não ia ordenar nada que não estivesse na vontade do Pai. Ele não veio para isso. Então ele responde assim a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, na última tentação, resumindo, Satanás mostra as suas garras realmente. Na primeira e na segunda tentação ele é sutil. Ele fala dos pães, ele fala de se atirar do pináculo do templo, porque ele quer tirar esse homem do centro da vontade de Deus. Esse é o ponto. Mas como ele não consegue seus objetivos, então ele mostra realmente suas garras na última tentação. E mostra o que ele quer realmente. E o que ele quer? Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. É isso que ele deseja. Então, queridos irmãos, nosso Senhor responde daquela maneira: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então é dito que então o diabo se retira, e anjos vieram e o serviram. Viu esse detalhe de novo? Os anjos estão aí o tempo todo, irmão. O tempo todo. Contemplado por anjos. Porque é o seu objeto de glória, é o seu objeto de adoração, é ninguém menos do que o Criador deles, aquele que é a glória. Então nós seguimos da tentação e pulamos 3 anos e vamos para a transfiguração. E agora nós vamos ver uma cena maravilhosa. Aqueles que o acompanhavam de perto, Pedro, Tiago e João, isso está em Lucas 9 e também Mateus 17. Se nós formos a esses 2 eventos, Lucas 9, Mateus 17, nosso Senhor concede um privilégio para esses 3. E sabemos que o Senhor dá o privilégio para os 3, não é porque os 3 eram especiais, porque os 3 eram melhores, mas é porque os 3 eram piores. Pedro vai negá-lo, e vai negá-lo 3 vezes. Tiago e João são os filhos do trovão, que querem fazer descer fogo do céu para destruir uma pobre aldeia de samaritanos. Esses 3 são muito complicados. E como nós fazemos na nossa casa, as nossas esposas, cozinheiras, elas colocam a carne mais dura para cozinhar primeiro. Assim o Senhor fez com Pedro, Tiago e João. Colocou os 3 na panela primeiro. E trouxe os 3 bem perto dele, porque ele sabe que são as ovelhas mais problemáticas. Então ele foi tratando com esses 3 dessa maneira. E são os 3 que vão ao Monte da Transfiguração. E então, essa cena acontece. Irmãos, ela é tão impressionante que Pedro vai falar um pouco dela na sua epístola. Lembra-se? Ele vai dizer: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, quando pela glória excelsa, parece que Pedro não tem palavras
para se referir a Deus, então ele usa essa, inspirado pelo Espírito Santo, né? Que na nossa versão está com letras maiúsculas. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tal foi chocante a cena para Pedro. Sabe o que ele vê? O livro de Hebreus diz que o Senhor Jesus estava coberto, a sua glória estava coberta, ele é Deus e é homem, então a sua glória divina estava velada pela carne humana. E na transfiguração acontece algo impressionante. Digamos assim, que uma fresta se abriu na carne do nosso Senhor Jesus. Então ele foi transfigurado diante deles. E então ele é descrito pelos evangelistas, desde a sua cabeça até as suas vestes. Um dos evangelistas chega a dizer que as suas vestes brilhavam de tal maneira, ofuscante, que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar vestes daquela maneira. Que interessante. Diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então eles viram essa cena. Pedro, ainda tão cheio de si, sugere algo para o Senhor. Tão gloriosa era a cena. Nosso Messias está aqui, glorificado, é o Filho de Deus, e nós já estamos vendo ali Moisés, o oráculo de Deus do Velho Testamento. Estamos vendo Elias, a lei e os profetas. Então a festa dos tabernáculos estava chegando, e Pedro teve uma ideia. Ele tem muitas ideias. Bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então é dito no relato que então uma nuvem luminosa, e se é luminosa, então não é nuvem do céu, tem a ver com a Shekinah, tem a ver com a glória de Deus. Uma nuvem luminosa, como aquela com Saulo de Tarso na estrada de Damasco. A nuvem luminosa os envolveu e eles tiveram que se prostrar. E quando é dito então que eles levantaram seu rosto, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. A transfiguração. O que é a transfiguração? O Deus eterno está aprovando a vida humana do nosso Senhor Jesus. Se houvesse qualquer átomo de pecado nele, a transfiguração não aconteceria, porque ele não é puro, não é sem mácula, compreendeu? Então a transfiguração significa varão aceito, aprovado por Deus, sem pecado. Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. O Evangelho de Lucas pode se dividir, e muito bem, pelas 2 vezes em que a voz do céu se manifesta. Em Lucas 3, o batismo e a voz do céu. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jordão. Em Lucas 9, Monte da Transfiguração, de novo a voz do céu. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Podemos dizer que quando o filho entra no Jordão com 30 anos, o céu não consegue se conter, porque agora Deus tem o homem segundo o seu coração. Mais que isso, nós podemos dizer que os céus estiveram fechados para o homem, mesmo para Abraão, mesmo para Samuel, mesmo para Davi, mesmo para Daniel, mesmo para todos. Tiveram lampejos do céu, mas o céu esteve fechado para todos eles. Mas quando esse homem entra no Jordão, por causa do que ele é, então para ele os céus são abertos. E a face de Deus é recuperada ao homem, na pessoa de Jesus. Então este é o meu filho amado. E a mesma coisa na transfiguração. Depois nós chegamos ao Getsemane, e já estamos indo ao final. Quantos detalhes maravilhosos, irmãos, no Getsemane. Getsemane é a prensa de azeite. Ali está essa azeitona única de Deus, indo para a prensa. Ele está agonizando no Getsemane. Lucas é quem vai dizer, porque Lucas enfatiza a humanidade do Senhor. Então é Lucas que vai dizer no seu capítulo 22, que nosso Senhor suava gotas como de sangue, caindo sobre a terra. E, na verdade a palavra não são gotas exatamente, são grandes gotas, caindo sobre a terra. Então nosso Senhor vai travar uma batalha, antes do Gólgota. Há uma batalha final, mas o Senhor não chegaria lá, sem essa batalha aqui. E nós podemos dizer assim, a batalha do Getsemane é a batalha travada na vontade. Esse é o território atingido. Porque nosso Senhor vai orar assim, escute bem, Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice. O que significa a primeira frase dessa oração? Significa que Jesus odeia, abomina a ideia de perder a comunhão com seu Pai. Claro, ele poderia amar isso. É dito dele em João que ele é o verbo que estava no princípio, e esse princípio é antes de qualquer coisa, não é o princípio de Gênesis, é o princípio antes de Gênesis. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nosso Senhor desejaria perder isso? Quando ele orou em João 17:5, ele diz: agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Irmãos, esse é seu maior tesouro. Se para nós, na nossa condição infinitamente limitada, nós apreciamos, não podemos viver sem a comunhão com o nosso Senhor, perdendo de vista a face de nosso Senhor, ou não deveríamos, não é? Se para nós tem esse significado, e para Ele? Ele nunca perdeu essa face de vista. É a face do seu Pai. Então ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Oh, irmãos, ele é tão homem. Em outras palavras, é como se ele dissesse: meu Pai, um outro meio da humanidade ser redimida. Se há, passa de mim este cálice. Não quero perder tua comunhão. Não quero perder tua glória. Não quero perder tua face. Mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. O que isso então significa? No Getsemane foi travada e ganha a batalha da vontade. Ali Nosso Senhor estava na encruzilhada, digamos assim. Ele teria que decidir o caminho. Então, irmãos, não sei como você entende o conflito do Getsemane, mas vou buscar, com a ajuda do Senhor, expressar para você meu entendimento. A face do Pai e a vontade do Pai são os dois pilares em que a vida de Jesus se assenta. Ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu faço sempre o que lhe agrada. Para que nosso Senhor veio? Para nada que não seja fazer a vontade de seu Pai. Isso é muito claro para nós, em muitas palavras dele mesmo. Agora, outro pilar que sustenta a vida do Senhor, e os dois são do mesmo tamanho. Outro pilar é vendo sempre a face do seu Pai. Quando nosso Senhor perdeu de vista a face do seu Pai? Nunca. Ele cresceu vendo essa face. Ele ministrou vendo essa face. Ele foi traído por Judas. Ele recebeu a negação de Pedro 3 vezes. Finalmente ele foi abandonado por todos. Ele teve que oferecer as costas aos que o feriam e a face aos que lhe arrancavam as barbas, como Isaías vai dizer. Mas ele não podia suportar. Tudo isso ele podia suportar antes, mas não podia suportar perder de vista a face do seu Pai. Segredo da vida humana de Jesus está no Salmo 16. Só anote aí para você ler depois, por favor, esse salmo. Esse Salmo 16 é citado por Pedro na primeira mensagem da história da igreja, no Pentecostes. Pedro cita assim, citado em Atos, do Salmo 16, em Atos 2:25. Diante de mim eu sempre via o Senhor. Esse é o segredo da vida humana de Jesus. Diante de mim eu sempre via o Senhor. Por isso ele viveu como viveu. Por isso ele venceu como venceu. Mas agora então, voltemos ao Getsemane. Ele está agora num momento no Getsemane em que fazer a vontade de Deus, ele não ia abrir mão disso. E ver a face de Deus, que também não abriria mão, entraram em rota de colisão. Certo, irmão? Agora, para continuar cumprindo a vontade de Deus, ele tem que abrir mão de ver a face de Deus. Quando? Na cruz. O Getsemane está às portas da cruz, às vésperas de sua morte. Então ele tem que escolher. O que ele escolherá? Se ele escolher continuar vendo a face do Pai, é justo e lícito. Porque do monte da transfiguração, pense sobre isso, nosso Senhor já poderia ter sido elevado ao trono. Por quê? Porque Deus encontrou um homem plenamente obediente, sem mácula, provado e aprovado. A transfiguração é uma prova da sua aprovação. Aí você pode dizer, mas e a redenção?
para o qual ele veio. Necessariamente ele não teria que cumpri-lo. Por que ele teria que cumpri-lo necessariamente? Qual o motivo? Não tem motivo. Ele só cumpriria se ele desejasse. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a entrego. Então, amado irmão, do Monte da Transfiguração ele poderia ir diretamente para o trono. E lá estaria o homem segundo o coração de Deus. O homem que sempre agradou a Deus. Nós estaríamos perdidos, mas ele estaria no trono. Compreendeu? Porque ele é o homem que satisfez a Deus em si mesmo. Mas, irmãos, então na hora da decisão, ele toma a sua decisão. Ele diz: não se faça a minha vontade. E a minha vontade é não perder de vista a face do Pai, mas sim a tua. Aqueles irmãos. Então, quando ele contempla essa rota de colisão, ele faz sua opção. Eu vou perder de vista a face do meu Pai. Ele teria que gritar, já que os evangelistas dizem que ele clamou em alta voz. Há uma profecia que diz que o Senhor não gritaria e não levantaria sua voz nas praças. Muito precisa a profecia. E ele nunca fez isso. Os fariseus faziam, nosso Senhor não. Foi um profeta oculto, nós sabemos. Quando vinha a popularidade sobre ele, ele se retirava do meio da multidão. Mas na cruz foi diferente. Na cruz, ao registro dos evangelistas, ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E a palavra significa: deixaste para trás. Isso nunca ocorreu com ele. Então, no Getsemane, ele toma essa decisão. Então, queridos irmãos, nós temos o próximo passo, é a morte do Senhor. E vamos passar por ela em alguns aspectos objetivos. Na morte do Senhor, 3 véus se rasgam. É um outro evento, queridos irmãos, que nós gastaríamos tanto tempo para falar dele. As vitórias da cruz, as conquistas da cruz. Quantas conquistas em uma única batalha. Quantos inimigos derrotados em um único golpe. Está tudo consumado. Agora, quando olhamos para o relato tão especial de Mateus 27, é dito que, Mateus 26 e 27, é dito que o nosso Senhor Jesus, quando morre, Mateus vai registrar 3 véus se rasgando. Que interessante. O primeiro nós já conhecemos, é o mais falado. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Flávio Joséfo, o historiador judeu, não é cristão, contemporâneo de Cristo. Ele escreve um pouco sobre o véu do santuário. E ele diz que esse véu era tão espesso, o estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, naquela urdidura e trama tão grossa, que para ser rasgado era necessário uma junta de bois de um lado, uma junta de bois do outro, com as extremidades do véu amarrado, para que então essas juntas de bois puxassem com forças contrárias. Então esse véu poderia se rasgar. É dito que quando nosso Senhor Jesus entrega o seu Espírito e diz: está consumado, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. O que isso significa? A presença de Deus é de novo recuperada ao homem. O santuário é um lugar lacrado. Deus estava lá, o homem aqui fora. Quando o verdadeiro véu, que é a carne do nosso Senhor Jesus, como o autor de Hebreus vai nos dizer, é rasgada na cruz, a figura do véu verdadeiro, o tipo do véu verdadeiro, não pode permanecer, claro. A realidade foi ferida, então a sombra tem que cair. Então o véu do santuário foi rasgado. Acesso à presença de Deus. Mas Mateus registra mais 2 véus rasgados. É dito que quando nosso Senhor Jesus morre, fendem-se as rochas, obviamente um terremoto, e abrem-se o sepulcro de santos. E depois da ressurreição de Jesus, é claro, eles não poderiam ser primícias. Primeiro, não ressuscitaram para a vida que o Senhor ressuscitou, a vida indissolúvel. Ressuscitaram para morrer de novo, né? Como Lázaro. Mas ainda assim, eles não poderiam ser as primícias saindo dos seus túmulos. Então ele diz que eles só saíram dos seus túmulos
depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa, Jerusalém, e deram testemunho a muitos. Já pensaram uma cena dessa? Os cadáveres ambulantes entraram em Jerusalém, dando testemunho do que aconteceu, porque ele morreu. Então qual é a mensagem aí? Um erudito bíblico do tempo do movimento puritano, chamado avivamento puritano, John Owen, um dos mais proeminentes deles, ele escreveu um tratado que se chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. O dia em que Cristo morreu, a morte morreu. A morte da morte na morte de Cristo. Então, quando nosso Senhor Jesus morre, mais um véu foi rasgado, o véu da morte. Então, a morte faria um obstáculo, era um véu entre nós e o nosso Senhor por toda a eternidade. Nós estaremos separados dele. Mas quando o Senhor entra na morte, Paulo vai dizer agora, também escrevendo a Timóteo, ele não só destruiu a morte, 1 Timóteo 1, como ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que maravilha! Então está o segundo véu. Quando ele morre, ele rasga o véu da morte. Ele não mais pode retê-lo e nem nos reter, como está escrito em 1 Coríntios 15. Quando ele retornar, os que estiverem vivos terão um privilégio maior do que os que já morreram. E embora os que morreram ressuscitarão primeiro, mas nós é que teremos o privilégio maior, porque nós veremos algo acontecer em nós. O mortal será absorvido pela vida. Como nós vamos explicar isso, irmão? E o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E não só isso, mas nós vamos ouvir de alguma maneira uma voz que diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foi isso que o Senhor executou também ali na sua morte. Então, pela sua morte, ele destruiu a morte, Paulo a Timóteo, e o autor de Hebreus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, a morte é o rei dos terrores. Pensar na morte é agonizante para quem não tem o Senhor. E sabe que interessante e trágico ao mesmo tempo? Quanto mais a pessoa tem conquistas nesse mundo, mais ele teme a morte. Ele ganha mais, conquista mais e conquista mais. A cada conquista ele pensa na morte. É assim que funciona. E nós? Quanto mais nós perdemos esse mundo, mais nós pensamos na glória e na vitória de nosso Senhor. Ele é nossa vida. E quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então o segundo véu é rasgado, o véu da morte. Mas há um terceiro véu aí. E o centurião. O centurião era o responsável por cuidar dos assuntos da morte do Senhor. O Senhor estava guardado por soldados, lançaram sortes sobre ele, repartiram seus bens, e sobre sua túnica lançaram sortes. E estavam vigiando a cruz. Porque o nosso Senhor era um condenado romano. Certo? Então ninguém podia se aproximar dele. E o centurião é o responsável. Se qualquer coisa der errado nessa morte, ele vai pagar com a sua vida. Então ele tem que certificar que esse condenado morreu. Está lá o centurião. Sabe o que o centurião vê? Primeiro, quando Nosso Senhor caminha para o Gólgota, Mateus e Marcos vão fazer esse registro. Um deles, se não me engano, Mateus usa a palavra fel e Marcos usa a palavra mirra. E é dito que quando a caminho da cruz deram-lhe a beber vinho com fel, ou vinho com mirra, e é dito, e ele provando-o, não o quis beber. E outro evangelista é mais enfático, dizendo, ele não o tomou, porém ele não o tomou. O que isso significa? Eles são entorpecentes, tanto o fel quanto a mirra. E as mulheres, esse era um hábito, irmãos, um costume da época. As mulheres acompanhavam a jornada sangrenta desses açoitados para serem crucificados. Então era permitido, pelos algozes, que essas mulheres exercessem esse ato de misericórdia. A caminho da cruz, elas ofereciam vinho com fel ou vinho com mirra, para que atenuasse um pouco aquele horror dos
castigos e das dores. Então é dito que nosso Senhor provou e não o tomou, não o quis beber. Por quê? Ele disse assim: não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Então ele não misturaria com esse cálice nenhum entorpecente. Ele iria para a cruz lúcido. Ele não teria seus pensamentos embaralhados, sua mente nublada, entorpecido, não. Por quê? Porque na cruz ele proferiria 7 brados. E aí nós chegamos, e o centurião ouviu os 7. O centurião ouviu esse Senhor dizendo: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava ao pé da cruz do centurião. E o centurião ouviu ele dizer a um dos ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse centurião também ouviu o Senhor fazer provisão para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para o discípulo João e disse: eis aí tua mãe. O centurião ouviu nosso Senhor dizer: tenho sede, está consumado. E finalmente: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o terceiro véu, o véu da incredulidade. O véu da incredulidade foi rasgado. E sabe o que a história vai nos dizer, irmão? Esse centurião se chamava Longinos. E ele se tornou um bispo de uma das assembleias da Capadócia. E ele morreu como mártir pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Qual véu é mais espesso dos 3? O véu do santuário, que nos dá acesso à presença de Deus. O véu da morte, que nos separa de Deus. E o véu da incredulidade, que nos afasta do Deus vivo. Nosso Senhor Jesus, com uma única morte, Ele rasga os 3 véus. E nós somos aqueles que estamos diante dos seus pés, o adorando, pelos 3 motivos. Porque Ele abriu o santuário, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu. Isto é, pela sua carne. E também nós o adoramos porque Ele rasgou o véu da morte. E nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem sofrimentos, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar. Deus meu, por que me abandonaste? Para que nós pudéssemos ter acesso a essa comunhão e nunca sermos separados dela. Véu da morte. E o terceiro véu, o véu da incredulidade. Tão espesso quanto os outros 2. Nunca nós poderíamos crer no Filho de Deus. Nós precisaríamos que o Espírito Santo interviesse e rasgasse o véu da nossa incredulidade. Então nós fôssemos levados à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É uma maravilha, irmão, essa nossa união com Cristo. Porque ela foi gerada pelo rasgar do véu feito pelo Espírito Santo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Foi isso que ocorreu conosco. Por causa da morte preciosa do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que se Ele não ressuscita, não teríamos nada. Vã a nossa pregação, vã a nossa fé. Ele é o varão acreditado por Deus, como falamos ontem, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Mas preste atenção. Quando nós partimos o pão, o texto não diz assim: celebrais, anunciais a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Não é interessante? Mas diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando aquelas hostes de anjos e de redimidos, na visão de João, adoram no Apocalipse, eles não dizem: digno é o Cordeiro que foi ressuscitado. Eles dizem: digno é o Cordeiro que foi morto.
E vejam a importância da morte do nosso Senhor. E o que ela conquistou, o que ela significa. Por quê? Porque quando ele morre, ele é o último Adão. Como Paulo vai dizer. Está encerrado esse assunto da raça caída para os que pertencem ao Senhor. No que concerne a queda, nas suas implicações no espírito humano, na alma humana e até no corpo humano, está encerrado. Último Adão, porque ele morreu. Então, queridos irmãos, nosso Senhor, quando ressuscita, essa então é a atestação de que realmente esse é o homem que cumpriu, tendo nos seus ombros a vontade de Deus, sobre o seu encargo a vontade de Deus, ele a cumpriu cabalmente. Então, para encerrar, seguimos adorando o Senhor diante da sua mesa. Vamos escutar a voz de Apocalipse 4 e 5 de novo, particularmente o capítulo 4, quando é dito assim. Acho que seria bom nós abrirmos esse texto. Apocalipse capítulo 4 e 5. No capítulo 4 diz assim: 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aí estão os anjos. Agora não estão olhando para o verbo que desceu. Agora estão olhando para o verbo que desceu e que é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E eles o estão adorando na visão de João, e dizendo que ele é aquele que era, é aquele que é, mas não apenas isso, é aquele que há de vir. Então é claro que isso se refere ao verbo de Deus encarnado, ressurreto, entronizado, aquele que virá. Então no capítulo 5 há um cântico tão lindo sobre essa passagem, que diz assim, verso 4 de Apocalipse 5. João vai dizer: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Que livro? Podemos dizer que esse livro é a escritura do universo. Compreende? Tudo que Deus tinha para executar nos seus propósitos eternos relacionado ao universo está nesse livro. Como sabemos? Porque quando ele é aberto, nós vemos o desenrolar de todas as propostas. Os selos, as taças e as trombetas. E tudo que vai acontecendo na medida que eles vão sendo abertos. Ou seja, é o livro que fala da execução dos propósitos eternos de Deus na terra. Então, nem mesmo se podia olhar para ele. Todavia, graças a Deus por esse todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para, olha esse para, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. A ideia é recentemente imolado. João escreveu isso mais ou menos 60 anos depois da morte do Senhor. Então podemos dizer que, em outras palavras, ele está dizendo: eu vi, na minha visão, que esse cordeiro é um cordeiro recentemente imolado. Aquilo que ele fez é sempre fresco aos olhos de Deus. O vigor, a virtude do que ele fez nunca passará. Um cordeiro como que recentemente imolado. Que linda figura. Então, é descrito esse cordeiro aqui, e finalmente, verso 9. E entoavam novo cântico. Quem? Verso 8 diz: os santos. E entoavam novo cântico, não apenas eles. Eles aqui estão incluídos. Nós estamos aqui incluídos na visão de João. São todos santos, os redimidos, e mais os 24 anciãos, e mais os 4 seres viventes. Eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Está vendo a ênfase na morte? E com teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Verso 12. Digno é o cordeiro que foi morto, uma vez mais, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. E o verso 13. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Quando formos ver mais para frente, logo na abertura do primeiro selo, vai ver esse cordeiro se manifestando para a terra. E é dito assim, que os que não pertencem a ele, os ricos e poderosos, terão que dizer assim: montes, caí sobre nós, escondam-nos da face do cordeiro. E nós estaremos diante da face do cordeiro, adorando aquele que venceu pelos séculos. Por quê? Porque a sua morte rasgou os 3 véus. E nós então pertencemos a ele. Que bom, nós só temos motivo para adorar o Senhor diante da mesa. Temos nenhum outro motivo. Vamos orar pelo quê? Vamos interceder por quem? Nós estamos diante do trono do Cordeiro. Em espírito nós o contemplamos. E ele então, no meio de nós, deseja ministrar a nós durante esse tempo de partir do pão. Ministrar o quê? Eu pertenço a vocês e vocês me pertencem. Mútuo pertencimento. Se nós sairmos daqui sem a renovação desse fato, nós vamos sair sem nada. Então que o Senhor nos continue guiando, abençoando esse tempo de comunhão, que tudo realmente seja para Ele. Amém. Vamos levantar nossos olhos para adorar o Senhor nesse tempo diante da sua mesa. Amém. Se isto não for amor, o oceano secou, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Conhecemos um Senhor mais lindo do que este. Esse nosso Senhor é tão maravilhoso, irmãos e irmãs. Eu estava pensando logo no início do falar que o Espírito nos trouxe. Quando nosso Senhor, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura. O primeiro ar que ventilou os pulmões do nosso Senhor foram azedo, por um ar que tinha um cheiro de azedo. Ele que vivia em palácios de marfim, ele escolheu vir a este mundo por amor a você e por amor a mim. Que Senhor maravilhoso nós temos. Nós estamos diante do momento mais elevado, mais sublime de todo o tempo que aqui tivemos juntos. É um momento onde nós somos convidados daquele que é o anfitrião. É o Senhor Jesus que nos convida para estarmos diante dele. Ele que é todo cheio de glória, de santidade, nos chama porque ele tem desejo de ter comunhão conosco. Agora, queridos irmãos e irmãs, como vamos nos apresentar diante dele? Como nós ouvimos, vamos pedir? Vamos falar alguma coisa? Não, irmãos, nós vamos nos apresentar diante dele com palavras de louvor, palavras de adoração. Todos nós devemos ter palavras de adoração. Do menor ao maior aqui, deve se apresentar diante desse majestoso Senhor com palavras de gratidão. Senhor, muito obrigado. Quer dizer que eu o amo, ainda que de modo tão imperfeito. Mas eu me rendo diante de Ti com este amor. Eu te amo, eu te adoro, eu te bendigo.
Esta mesa no seu silêncio comunica para nós a maior demonstração de amor que houve nesse universo. Ele, Filho de Deus, se entregou por nós, sem que nós merecêssemos absolutamente nada. Apenas uma consideração lembrando de um momento que o Senhor Jesus encontrava-se ali naquela cruz. Vocês se lembram que ele ali pendurado, muitos transeuntes passavam por lá e diziam assim, meneavam a cabeça e diziam: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, todos os principais e sacerdotes, escribas e anciãos escarneciam dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre. É inacreditável, irmãos e irmãs. Aqueles todos pensavam que Jesus estava preso naquela cruz por causa dos pregos. Não eram os cravos que seguravam Jesus naquela cruz, irmãos e irmãs. No cenário anterior de Getsemane, quando aquela turba chegou para apanhar Jesus e levar preso, vocês se lembram que houve todo aquele tumulto? Pedro arrancou da sua espada, cortou a orelha de um servo chamado Malco. Jesus intercedeu, curou a orelha daquele servo e disse: eia, embainha a tua espada. Você não pensa que eu posso rogar a meu Pai nesse instante, ele me enviaria 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras? Irmãos e irmãs, não foram os pregos, os cravos que seguraram Jesus naquela cruz, foi o seu amor, por você, por mim, por nós. Como que vamos nos apresentar diante desse Senhor maravilhoso? Se não com um gesto de adoração, de louvor, de gratidão. Ninguém poderia tirar a vida dele, como nós ouvimos aqui. Não foi a morte que entrou em Jesus. Ele entrou na morte e permitiu que ela o tocasse. Ele é Senhor. Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, que Senhor magnífico nós temos. E é esse Senhor do universo que, de uma maneira tão simples e singela, quer que nós nos lembremos dele ao olharmos para esse pão, para essa taça com vinho. E quando nós estivermos vendo o partir desse pão, lembremos que seu corpo foi moído por causa dos nossos pecados, completamente moído. Ao bebermos dessa taça, lembremos que o sangue dele foi derramado para o perdão de todos os nossos pecados, e ali está estabelecida uma nova aliança. Então é o momento mais singular, mais elevado, mais significativo que nós temos diante dele. Esta é a reunião mais alta, mais elevada. Tudo se coroa nesse momento. Então, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos conduza a participar desse momento com discernimento, com singeleza de coração, trazendo a lembrança, a memória no nosso coração desse tão glorioso e majestoso Senhor. Todos aqueles que fazem parte dele, fazem parte da sua família, são convidados a estar celebrando esse momento. Nós comemos do pão, bebemos do vinho para anunciar a morte até que ele venha. Louvado seja o nosso amado Senhor Jesus Cristo.